mas é engraçado, tem várias coisas que as pessoas demoram para assimilar e entender. Por exemplo, que o doente crítico não é um doente comum. Então, tem um estudo que mostra que se você imobilizar a perna de um doente ortopédico, perde menos massa que o doente crítico que está imobilizado com uma doença crítica, que é uma baita inflamação. Então, tem esse diferencial. E a pessoa não pega isso de cara. Outra coisa, quando eu mostro aquela imagem da avaliação do diafragma, que o diafragma está verde naquele estudo, todo mundo... É o que você falou, todo mundo... Você vê a reação das pessoas, fala, puta, é mesmo. O diafragma é um músculo. Aí você mostra o diafragma, daqui a pouco você fala, também tem músculo de deglutição. Daí você vê outro estalo na cara da pessoa. Então eu falo, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, às vezes, a gente está cuidando dos pacientes, mas não está vendo toda a complexidade que está envolvida ali. E aí a pessoa começa a entender por que ele ficou preso na ventilação, por que ele foi traqueostomizado, por que está difícil retirar a traqueostomia. E ela começa a fazer essas conexões e a vida vai ficando mais fácil. E aí, fazendo plugins para isso, tá? Me chamaram para dar uma aula num curso de gestão para fonoaudiologia. Falei, o que eu vou falar? Pô, mas dá hora o desafio, pô. Mas eu gosto de desafio, assim. E aí, eu voltei para um lugar do tipo... na maior parte das vezes, o paciente, 48 horas de tubo, ele pode ter um risco de disfagia. Sim. Já. Então, e se a gente não olhasse só para a pressão do tubo e entendesse que esse processo também é uma disfagia sarcopênica? E aí, vocês da fonoaudiologia também levantar uma bandeira e um flag. Por quê? Desentuba o paciente, já quer tirar a sonda. Já vem nesse caminho, já vem nesse lugar. Aí chama a fono rápido porque tem que reabilitar para ele começar a deglutir mais rápido possível. Às vezes sai até junto, viu? Não, às vezes sai até junto. É brincadeira, calma, gente. Mas, então, de novo, esse profissional ser mais um alerta do flag e levantar a bandeira da muscularidade. Aí eles, nossa, é isso. Então, entenderam que risco de disfagia também se eu tenho um paciente sarcopênico, ele já é um flag vermelho para aqui eu preciso de uma fono o mais rápido possível na hora de fazer essa transição do cuidado da terapia enteral para oral. Cara, você falou uma palavra que eu acho que é uma palavra-chave, que é risco. Que a nutrição faz muito bem e, por exemplo, a gente na fisioterapia não faz. Que é, por exemplo, vou delimitar risco nutricional. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, tem um trabalho lá que mostra que da terapia nutricional funciona para quem tem risco nutricional, mas para quem não tem risco, os desfechos não melhoram. Então, a gente hoje trata todo mundo com reabilitação física. Mas será que todo mundo precisa mesmo? Ou tem um subgrupo que precisa, que é o cara que vai me mostrar resultado, que por isso que a gente está com tanta dificuldade de mostrar resultado, porque a gente está contaminando o resultado dos respondedores com os não respondedores. Quando eu vi Cadê o Ari para estar aqui com a gente para conversar? Quando eu vi esse trabalho a primeira vez, ele já veio 2 vezes aqui já. O Rodrigo lá de Goiânia, que me mostrou esse estudo assistindo uma aula dele, eu falei, cara, puta, os caras estão realmente à frente, assim, porque já faz mais tempo que eles estão nessa frente, tentando achar para quem dá, e eles já acharam uma boa resposta, que assim, a gente precisa dar para quem precisa mais. Esses caras estão em risco nutricional ou em desnutrição, eles precisam ser tratados com uma terapia nutricional. Eu vou além. A gente, cada vez mais, por exemplo, então, que paciente faz sentido a proteína pelo menos 1,2 ela tem que alcançar no 3º dia, no paciente com baixa muscularidade. Aí tem um estudo que mostrou que com tomografia com corte de L3, um subgrupo, eles discriminaram os pacientes com baixa muscularidade versus muscularidade adequada pela tomografia. E deram uma quantidade de mais do que 1,2 de proteína, gramas por quilo por dia, menos do que 1,2. Onde fazia diferença? No grupo, a muscularidade adequada não fez diferença dar mais ou menos proteína para esse paciente. Mas no grupo baixa muscularidade fez total diferença. A curva de sobrevida, ventilação, tudo é diferente, totalmente diferente. Então, antes a gente olhava para um lugar mais risco nutricional. Agora, quem determina esse risco vai ser a muscularidade. Agora, o ponto de também trazer vocês para esse lugar junto com a gente de descobrir... será que o que é? É um MRC? É um precoce? É um hand grip que tem que ser feito? E o paciente que não é colaborativo? Esses 2 elementos, ele já está
furado. Sim. Ah, então é um SARC-F. A gente pilotou o SARC-F, que é um questionário, só que o SARC-F, ele, às vezes, ele não é capaz de pegar aquela catástrofe aguda, aquele episódio agudo. Então, eu eliminei ele daquele cenário onde eu tinha que ser mais watcher com ele. Então, o SARC-F, na UTI, ele não transita tão bem. Agora, o ultrassom, eu acho que ele faz um bom espaço para isso, porque ele é um elemento de avaliação linear. Então, você faz o primeiro, ele não vai te dar nenhuma resposta. Mas daqui 3 dias, tá começando a perder. Quanto que ele perdeu? Vai fazer a curva, né? Perdeu 5, começou a perder 8. Então, esse é um cara que está ficando como risco. Então, esse é um cara que a gente tem que ficar mais alerta. Você já tem um paciente que já vem com uma avaliação da massa muscular, é mais difícil. Ele tem um paciente hoje que já vem com uma avaliação. Difícil. Tirando, né, a gente faz muita bioimpedância hoje, enfim, em pacientes que para qualidade de vida. Mas chegar na UTI puramente e falar assim, aqui é um paciente sarcopênico. Então, acho que quem vai determinar esse risco, quem vai determinar essa quantidade, a gente vai mudar dessa fase de risco nutricional. Porque o GLIM tenta ser o melhor critério. O Nutrix tenta ser o melhor critério. O NRS tenta ser o melhor critério. Então, qual é o melhor critério? Na minha opinião, vai ser a inteligência artificial. Ele vai flegar lá e vai falar assim, aqui tem muscularidade, aqui tem isso, aqui ele comeu, perdeu peso não intencional. Cara, vai para esse lugar.